Nós já vimos duas formas para fazermos a leitura de caracteres a partir do teclado. Será que tem uma terceira? Pois seja muito bem-vindo a esta aula onde nós veremos a função getC, uma terceira forma para fazermos a leitura de caracteres do teclado. Aqui então eu vou criar a nossa variável do tipo char, vou chamar essa variável de letra e aí então vou utilizar a nossa função de saída pedindo para o usuário digitar um caractere. Então, digite um caractere. Feito isso, preciso então utilizar uma função de entrada para fazer a leitura desse caractere. Assim como nós vimos na aula anterior com a função getChar, aqui eu preciso fazer uma atribuição. A minha variável letra vai receber o retorno da nossa função getC. Termino com ponto e vírgula, porém aqui tem um detalhe. A função getC ela também pode ser utilizada para ler de outras fontes. Como assim ler de outras fontes? Ler de um arquivo texto, por exemplo. Então, eu preciso passar um parâmetro para a função getC informando de onde eu desejo fazer a leitura. Neste caso, eu quero ler do teclado, a entrada padrão do computador. E como que eu digo então que eu quero fazer a leitura dessa entrada padrão do computador? Basta colocar aqui dentro dos parênteses a palavra reservada stdin. Perceba que é uma constante. Esse stdin diz então para a função getC que a leitura deve ser feita da entrada padrão do computador, que por definição é o teclado. E aí vamos então utilizar a nossa função de saída para imprimir o caractere lido. Dois pontos, vou imprimir um caractere, então por %C e vou saltar uma linha. Ponto e vírgula para terminar a instrução. Vou compilar o meu programa. E aí nós já temos aqui a mensagem dizendo, digite um caractere. Vou pressionar aqui a letra H e vou pressionar Enter. Perceba que não apareceu aqui nenhum caractere. Por quê? Apesar de eu ter colocado aqui o %C, perceba que eu esqueci aqui de colocar a nossa variável. Então, vírgula, e aí eu preciso então dizer qual é a variável. Eu alterei o programa, então eu vou compilar novamente. Vou arrastar ele aqui para baixo. E aí, novamente, vou pressionar agora a letra L. Vou pressionar Enter. E aí nós temos então a letra L impressa no terminal. E aí, lembrando, qualquer tecla do nosso teclado é um caractere, quando eu estou lendo como caractere. Então, se eu venho no teclado numérico, por exemplo, e pressiono o número 8, esse número 8 vai ser lido como um caractere. Então, eu tenho aqui o caractere 8. Até a nossa próxima aula.